Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje a gente vai falar do estádio Douradão, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. A gente falou recentemente aqui do estádio Morenão, de Campo Grande. Muita gente aí pediu pra falar do Douradão também, que é outro gigante, então a gente resolveu trazer aqui. Antes de mais nada, eu já peço pra você se inscrever no canal, aquele ritualzinho de sempre. Deixar muito like no vídeo. A gente já bateu 71 mil inscritos, vamos chegar nos 80 e vamos chegar nos 100. Confio em vocês, vocês vão me ajudar. Bora bater, estourar de like esse vídeo aí, porque é muito legal, é um estádio que merece. O Estádio Municipal Fred Saldívar, conhecido também como Douradão, é um estádio localizado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele foi inaugurado em abril de 1986, sendo de propriedade e também administração da prefeitura local. Sua área é de cerca de 147 mil metros quadrados e possui uma das melhores infraestruturas de todo o Mato Grosso do Sul, tendo sido o representante da cidade para os principais eventos futebolísticos regionais. O campo é oficial, como determina a FIFA, tendo capacidade para 30 mil pessoas. É o maior estádio de futebol do interior do Mato Grosso do Sul e o segundo maior estádio estadual. E ele fica atrás apenas do Morenão, lá de Campo Grande, como a gente disse. E no Brasil ele é o 27º maior estádio. País imenso com muitos estádios, é uma colocação incrível. Ele é o estádio sede onde ocorre o chamado Clássico Douradense, representado pelos dois times locais, o Ubiratã Esporte Clube e o Clube Recreativo Desportivo 7 de Setembro. Ambos já se enfrentaram diversas vezes pelo campeonato estadual. Além do estadual, o estádio também foi palco de competições importantes ao longo de sua existência, tais como a Copa do Brasil e a Copa Verde. Além de abrigar os jogos oficiais em competições profissionais, o estádio é palco de competições amadoras ou de outras finalidades no município, como os tradicionais Jojude, Jogos da Juventude de Dourados, e o GED, Jogos Escolares de Dourados. O Estádio Municipal Fred Saldívar tem esse nome em homenagem ao empresário do setor da construção civil, que doou o terreno onde o estádio foi construído. De origem paraguaia, este faleceu um pouco antes de o estádio ser inaugurado, no dia 10 de outubro de 1984, após um fulminante ataque cardíaco às margens do rio Apa, onde se encontrava na companhia de sua família e de seu amigo Joel Pazini para uma pescaria, um dos seus lazeres preferidos. Seus pais, Dom Ranulfo Saldívar e Joana Velasquez Saldívar, chegaram em Dourados no ano de 1942, vindos do Paraguai, passando pelos ervais da Campanário e em Dourados constituíram uma das pioneiras e maiores famílias de descendentes de paraguaios, a família Saldívar. Os filhos de Ranulfo e Joana, os irmãos Saldívar, Estevão, Fredes, Norton, Beto e Nenzo, sob o comando de Fred Saldívar, fizeram história na construção civil e principalmente no futebol de Dourados, como fundadores e jogadores do Operário Esporte Clube de Dourados, clube que entre os anos 70 e 80, juntamente com o Ubiratã, trouxe muitas alegrias aos desportistas douradenses. E essa foi uma época que com certeza quem viveu se lembra com muito carinho e sente muitas saudades, porque era o auge do futebol da cidade de Dourados. Fred Saldívar é também um dos fundadores do Operário Esporte Clube de Dourados, clube que, respeitando sempre as demais grandes personalidades que participaram de sua fundação, incorporou-se à história da família Saldívar. Não se fala na família sem se falar do operário, e vice-versa. Vale lembrar que o único fundador hoje em vida do verdadeiro Operário Esporte Clube é o irmão Norton Saldívar. O estádio Douradão começou a ser construído em meados dos anos 80, pelo então governador Pedro Pedrocian. Pedro Pedrocian, que é o nome do estádio Morenão de Campo Grande. O estádio de lá deu essa homenagem ao governador do estado, e eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição para você ir lá e assistir também, conhecer um pouco, que a história é muito rica. Foi inaugurado um ano depois em que houve a redemocratização do Brasil, sendo inaugurado também quase 2 anos após a morte do empresário que deu nome ao estádio. Como o estádio Napoleão Francisco de Souza não tinha condições de receber uma competição oficial da CBF, o jeito foi improvisar. Como apenas os setores das cadeiras numeradas e arquibancadas cobertas estavam prontos, no lado posterior foram instalados tapumes para garantir a segurança dos torcedores, jogadores e arbitragem. O diretor técnico da CBF, Pedro Lopes, que era da Federação Catarinense de Futebol, fez a vistoria e liberou o estádio. O primeiro jogo no local foi entre o Ubiratã e Misto, no dia 12 de abril de 1986, vencido pela equipe douradense por 4-2. O primeiro gol foi marcado pelo centroavante
o biratanense Ademir Patrício. Mas o Leão da Fronteira não foi longe na competição, caindo logo na primeira fase. Naquele ano, o Biratã Esporte Clube se qualificou para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, batizado na época de Torneio Paralelo. No grupo do Leão da Fronteira estavam equipes bastante conhecidas no cenário nacional, como o América Mineiro, o Uberlândia também de Minas Gerais, a Napolina de Goiás, Itumbiara de Goiás, Misto do Mato Grosso e Juventus de São Paulo e a Inter de Limeira, que no ano anterior havia conquistado o Campeonato Paulista em uma vitória épica sobre o Palmeiras. Uma segunda inauguração oficial ocorreu em 1994, dessa vez a estreia dos refletores com o jogo amistoso entre Fluminense e Internacional, um dos grandes clássicos brasileiros. O Douradão foi palco da comemoração do bicampeonato estadual do Biratã, em 1998 diante do Serque Chapadão e em 1999 de forma invicta contra o Comercial. No primeiro título, lá em 1990, o jogo decisivo ocorreu em Naviraí. Em dezembro de 2012, houve a doação total do imóvel do estádio ao município de Dourados. A doação foi assinada pelo governador André Putinelli e pelo então prefeito Murilo Zawitch, além de vereadores como testemunhas. O maior público da história do Douradão, oficialmente, foi a primeira partida da decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 17 de julho de 1988, quando 18.780 pessoas pagaram ingresso para ver o empate de 1-1 entre o Biratã e o Operário de Campo Grande. No jogo de volta, na capital, o Galo venceu por 1-0 e ficou com o título. Naquele mesmo ano, em duas semifinais memoráveis entre o Biratã e CAD, Clube Atlético Douradense, o estádio recebeu mais de 15 mil torcedores em cada jogo. O Douradão chegou a ser indicado para ser candidato a sediar a Copa do Mundo de 2014, mas essa ideia foi logo abandonada, pois se mostrou inviável, até porque nenhuma cidade não capital do Brasil foi selecionada para sediar a Copa do Mundo, então seria completamente inviável. No final de 2012, quando o estádio foi doado ao município de Dourados, o bem incorporado ao patrimônio do município foi avaliado em pouco mais de 185 milhões de reais. Com aproximadamente 147 mil metros quadrados, existem projetos para a implantação de várias melhorias, que vai transformar o local num grande complexo esportivo. Entre os projetos está a construção de um ginásio de esportes para 7.500 pessoas e de um polo aquático com 4 piscinas, sendo uma delas aquecida. E já que o futebol assim não vem no seu auge lá em Dourados, construir essa opção de arena poliesportiva com um polo aquático, piscinas, é muito benéfica para a sociedade, para a cidade de Dourados, porque isso vai fazer com que a população tenha ali uma opção de esporte e lazer e até um investimento no futuro de potenciais atletas, e com isso alavanque o esporte em geral da cidade e também o futebol, para que o Douradão possa ser reutilizado como era nos seus tempos de glória. O Douradão possui uma das melhores infraestruturas de todo o Mato Grosso do Sul, que inclui 16 acessos, vestiários, torres com refletores para jogos noturnos, arquibancadas cobertas, mas vale lembrar que o estádio, que já foi templo do futebol do Mato Grosso do Sul e que foi considerado moderno para sua época, passou anos abandonado e só em 2015 foi colocado em condições de uso. E novamente, em 2019 ele passou por maus bocados, tendo sido até interditado pela Prefeitura de Dourados por problemas elétricos, o que o fazia possuir riscos grandes de incêndio e por diversas outras graves irregularidades, tendo sido considerado um exemplo da irresponsabilidade e negligência pública no Brasil. Um laudo mostra que a fragilidade da rede elétrica do local se deu ao fato de ele nunca ter passado por uma reforma estrutural ao longo de seus 34 anos de existência. Afundado em irregularidades, o Estádio Douradão deixou de receber público para eventos oficiais desde abril de 2019. No local também funcionava a Fundação de Esporte do município, a FUNED, bem como vinha sendo desenvolvidos os projetos Paralímpico, Escola de Goleiros, Escolas para Ginastas, Mirins, além de outros na área de artes marciais. O estádio ainda abrigava a Guarda Mirim e todos esses tiveram que deixar o Douradão. Os times douradenses que tinham o estádio como casa passaram a utilizar espaços alternativos. A promessa é a realização de um projeto de engenharia para levantamento de todas as carências do estádio, que estimará o recurso necessário para investimentos, e posteriormente a busca por apoio do Estado e da União para a reforma do Douradão. A Secretaria de Governo, no entanto, sinalizou que sozinho o município não terá condições de empreender as intervenções da estrutura. Para recuperar totalmente a estrutura, o orçamento prévio feito pela Prefeitura apontou valores elevados, razão pela qual são cogitadas parcerias.
A secretaria aponta o desejo de reativar o Douradão, mas faz um alerta que não sabe como vai ser feito. Ressaltou ainda que para fazer tudo o que tem que ser feito vai um bom dinheiro, entre 2 a 3 milhões de reais. E para um município que não vive sua melhor fase no esporte, investir toda essa quantia em um estádio é de fato muito difícil e é muita grana. Mas vamos esperar aí que as coisas se desenrolem da melhor forma depois que toda essa loucura, essa pandemia passar e as coisas puderem se normalizar. Eu quero saber a sua opinião sobre o estádio Douradão, o que você achou, um gigante para mais de 30 mil pessoas, que tem uma história aí incrível de fato, já recebeu grandes clubes do futebol brasileiro. Eu quero saber se você já foi lá, se você é de Dourados, se você conhece o estádio, se você torce para algum time aí da região. Não se esqueça de comentar muito, deixar sua sugestão, porque esses vídeos aqui são todos sugestões. Deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal, vamos rumo aos 80 mil, posteriormente aos 100. Tamo junto, até o próximo vídeo.